Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, eu sou a Bia. Hoje eu vim contar pra vocês aqui um pouquinho sobre a minha história ao Islã, como que eu conheci o Islã. Eu me converti já fazem mais ou menos uns 22 anos. Nesse momento da minha vida, eu tava morando lá nos Estados Unidos. Eu cresci numa família sem muita religião, eles não praticavam, não tinha essa crença em Deus, não existia. Eu não buscava nenhuma religião, nada, eu tava de boa na lagoa. Onde eu tava estudando, eu andava com muitos árabes. Tinha dois grupos, né, de estrangeiros. Eram os árabes, que eram todos muçulmanos, ou os asiáticos. E eu acabei convivendo mais com os árabes, que eu acho que a cultura é mais similar, né, enfim. E os árabes tinham muitas amizades com os latinos, então, enfim. Eu convivendo com eles, eu lembro que no começo eu discutia muito com eles, falando que a mulher não tinha direito no Islã, porque que eles maltratavam as mulheres. E foi nesse meio que eu comecei a conhecer o Islã. Só que aos poucos eu fui me dando conta que toda a visão que eu tinha sobre o Islã era baseada na Globo, né? Aonde que eu não sabia muito sobre a religião e fui me dando conta como eu era ignorante sobre o assunto. E o mês do Ramadã veio e teve várias coisas que aconteceram que me fez despertar e fiquei mais interessada em conhecer mais sobre o Islã. Então, e a crença em Deus, porque era uma coisa que como eu comentei com vocês, eu não tinha, né? E eu não tava buscando por nenhuma religião, não era uma coisa que acho que muitas pessoas buscam, né? Elas ficam procurando e vão em várias religiões. Não foi o meu caso. Mas eu tinha, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha um buraco no meu coração, eu sentia que tinha algo que faltava na minha vida. Eu não sabia o que era, não sabia entender, mas eu até lembro que tinha um dia específico que eu tava tomando café da manhã com a minha mãe, e esse dia eu tinha acordado um pouco mais cedo antes de ir pra escola e eu tava vendo o sol nascer. E eu adorava ficar lá refletindo, vendo aquele momento, né? E esse dia eu falei pra minha mãe assim, ai mãe, eu não sei porquê, mas eu tenho um sentimento como que eu não pertenço aqui, como tem algo que tá faltando. Então era um sentimento, um vazio que eu tinha na minha vida, mas, né, fui nos Estados Unidos, enfim, convivendo com os muçulmanos, eu fui percebendo que eles não tinham esse vazio e que todo esse significado era crença em Deus, entendeu? Quando a gente entende que tem uma força maior, que tá no controle de tudo e que a vida tem um sentido, tem um propósito, isso mudou a minha vida. E eu comecei a perceber que um monte de coisa acontecendo, sei lá, a gente tá atrasado ou aconteceu alguma coisa, porque a gente também não tem o controle disso e tem uma sabedoria por a gente estar atrasado. E aquilo muitas vezes é bom para a gente. E a gente conseguir perceber isso no nosso dia a dia faz todo sentido, assim, mudou a minha vida, mudou. Eu até brinco, assim, é como se hoje eu colocasse um óculos, sabe? Hoje eu consegui enxergar as coisas com outros olhos, né? Então, enfim, isso foi um pouco a minha história, né? De como eu converti ao Islã. Como o Islã mudou a sua visão sobre a vida e quais mudanças ocorreram com você. Então, como eu tava dizendo, o Islã mudou totalmente a minha visão de vida, de mundo. Hoje, como eu falei, eu gosto de dizer que é como se eu estivesse usando um óculos, né? Onde a nossa vida, eu vejo tudo com outros olhos, com outro significado. E as mudanças que ocorreram comigo foram essas, que eu comecei a ver sinais em coisas que antes eu não via, né? Então, por exemplo, se eu tô atrasada, ou se aconteceu alguma coisa, sei lá, eu perdi o avião, ou eu cheguei atrasado, até mesmo ficar doente, alguma coisa, eu entendo que tem uma sabedoria, que tem uma razão por aquilo e que aquilo é benéfico pra mim. E você tá entendendo que hoje você vive a vida com um sentido maior e que tem alguém, que Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, tá sobre o controle, que a gente não tem esse controle. E ter uma razão das nossas ações, das nossas coisas, que a gente não vive a vida à toa, né? Isso mudou totalmente a minha vida. Qual foi o maior desafio que você enfrentou após a converter ao Islã? Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi com a minha família. Eu acho que isso foi o mais difícil, sabe? Na verdade, foram duas etapas. A gente pode dizer que foram duas fases. Acho que a primeira foi contando para eles, né, da minha escolha, que eu, na verdade, eu já era muçulmana, porque eu tinha me convertido nos Estados Unidos, e eu demorei muito para contar para eles, porque eu só encontrava com eles quando eu tava aqui. Eu também não sabia como contar, eu tinha muita dificuldade de como que eu ia contar isso para ele. Várias vezes eu queria falar assim, hoje que eu vou contar. E chegava na hora H, acontecia alguma coisa e eu não conseguia contar. E então eu acabei mandando uma carta, foi o jeito que eu achei isso há 1000 anos atrás, né? Mais de 22 anos atrás. Então, mas para eles foi difícil, né? Ter essa notícia, não saber. Mas o mais difícil foi quando eu comecei
você usar o hijab. Isso foi, eles falaram assim, por que você precisa expressar, por que você precisa publicar a sua escolha de vida? Porque a sua escolha você escolhe, mas é dentro de você, não tem que ser um anúncio, né? Porque acaba sendo um uniforme, né? Então tá todo mundo. Então assim, foi muito difícil esse começo pra eles, mas hoje eles já sei. Então isso assim, o mais difícil. Mas o que eu percebi, que o meu maior desafio foi eu comigo mesma. Porque no momento que eu topei e falei, não, vamos lá, você tem que ter força, você tem que se desafiar e você tem que enfrentar os seus medos, isso me deu mais força, entendeu? E eu acho que isso mudou muito. Então acho que isso foi muito importante. E para mim, eu acho que no final o mais difícil foi eu perceber que o desafio maior era eu comigo mesmo, né? Porque eu tinha medo, eu tinha resistência, mas você conseguir enfrentar os seus medos e falar, não, vamos lá, eu vou enfrentar, vai ser difícil, mas eu consigo. Isso também foi muito desafiador e difícil, mas alhamdulillah, deu certo. Você já teve ideias erradas sobre o Islã antes de conhecer? Sim, eu tinha muita ideia errada. Eu achava que a mulher no Islã não tinha direito, que a mulher era oprimida, onde que ela não tinha direito de escolha. Eu lembro também que eu tinha essa visão, que ela era uma mulher objeto, né? Que a mulher, o importante era só o corpo, e achando que o Islã tinha essa visão, que a mulher não tinha valor nenhum. Só que eu fui me dando conta, conhecendo o Islã e convivendo, eu fui me dando conta que essa visão é a visão da nossa sociedade, que isso passa para o Islã, mas que o Islã não tem nada disso, né? Então assim, aonde que a mulher é um objeto? Na sociedade ocidental. O Islã preza exatamente o oposto, ao contrário. Ele preza o respeito à integridade da mulher, às suas escolhas, o seu caráter, a sua índole. Isso que é importante, isso que o Islã valoriza. E uma coisa assim que eu falo muito com as pessoas que quando a gente tá conversando com as pessoas sobre o Islã, enfim, eu gosto de falar muito. Quando você tem uma joia, o que você faz com ela? O que você faz com uma joia? Você não cuida? Você não põe numa caixinha? Quando você ganha uma joia, ela não vem numa caixa, aí você abre? E é isso que a mulher dentro do Islã, ela é uma joia, ela é algo precioso. Então, o significado do uso do lenço não é ela se expor, é ao contrário, porque ela é muito preciosa, ela é muito valorizada, então a gente se cuida, a gente se recata. É a falta do entendimento das pessoas, então isso pra mim assim foi muito importante. Como você lida com as diferenças culturais entre o Islã e a sociedade brasileira? Então, eu acho assim, voltando um pouco no que eu tava falando, né? Eu acho assim que são duas sociedades, duas ideias totalmente diferentes, né? O Islã e o brasileiro, né? Então assim, querendo ou não, você ser muçulmana brasileira é como você conseguir unir dois opostos, né? Porque quando a gente tá aqui no Brasil, qual que é a cultura da sociedade? É festa, é carnaval, é samba, é jogo de futebol. E o Islã preza o quê? Valores, tem ética, tem valores morais. E como a gente, de recato, e como a gente consegue equilibrar esses dois mundos. Então, assim, é difícil. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nunca deu nada além da capacidade do ser humano, né? Então, e quando a gente faz alguma coisa com o coração, tudo fica mais fácil. Então, tudo é possível. Então, assim, é difícil as escolhas, as mudanças de vestimenta, de hábito, de comida, de cultura. Então, assim, realmente são muitas mudanças que a gente faz na nossa vida e como equilibrar isso. Então, assim, no começo é bem desafiador, né? Você conseguir implementar, assim, com orações. Qual que é a sua identidade também, né? Eu acho que como você não deixar de ser você, porque você é brasileira, só que você é uma brasileira muçulmana, né? E como você conseguir achar esse equilíbrio, né? Um dos preconceitos, das dificuldades que eu enfrentei muito aqui no Brasil foi isso, né? Como a gente conseguir equilibrar. E uma coisa assim que as pessoas não acreditam quando eu falo, que elas se surpreendem, na verdade, que pra mim eu senti foi muito mais difícil e muito mais preconceituoso. Eu tive mais dificuldade de adaptação aqui no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Eu acho que ser muçulmana nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, que era onde que eu morava, era mais fácil, porque lá é uma mistura de cultura muito grande. Agora aqui no Brasil é muito mais difícil, porque não tem tanta
tanta cultura, não tem tanta cultura misturado. O brasileiro, ele é muito curioso, que é uma coisa legal, mas também é muito, não conhece muito, né? Não é uma coisa aberta. Eu acho que hoje as pessoas estão mais abertas. A internet ajudou isso muito, né? Como é pra você ser uma muçulmana brasileira? Olha, ser uma muçulmana brasileira é maravilhoso, eu me orgulho. Eu acho que, como eu tava falando, são a mistura de dois mundos, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente conseguir estar equilibrando esses dois opostos em uma coisa só. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma coisa que é difícil e a gente consegue achar esse ponto de equilíbrio, isso nos torna único. Então eu acho que ser muçulmana brasileira é assim, é a minha identidade, é quem eu sou, isso me faz uma pessoa mais forte, porque é como que eu consigo misturar o melhor dos dois mundos, sabe? Então o Islã, ele nunca nos limita a nada, ele nos empodera. E ser muçulmana brasileira é único. As pessoas, quando a gente comenta até com as pessoas de fora, eles ficam, ai meu, mas que legal, porque é uma coisa diferente. Então assim, a gente poder comer um pão de queijo, né, e ter os nossos hábitos brasileiros, sem perder a nossa identidade, isso é muito importante, porque é muito desafiador e a gente também pode se perder nisso, mas se a gente consegue achar esse ponto de equilíbrio dos dois, é fundamental. Isso nos torna mais forte. E até uma das coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu como muçulmana brasileira, tive muita dificuldade, como eu comentei, chegando aqui no Brasil, me readaptando, e a gente enfrenta muitos desafios, porque é difícil. Mas o que a gente faz perante esse desafio? A gente vai ficar mais fraca ou desistir, ou isso vai nos deixar mais forte, mais firme, né? E o que aconteceu comigo? Eu sofri muito preconceito, né? Eu sou formada em arquitetura nos Estados Unidos e quando eu vim pra cá, eu não consegui arranjar um emprego na área da arquitetura. Por quê? Eu sofri muito preconceito por ser muçulmana e por usar o lenço. Não foi possível. As pessoas pediram para eu tirar, ia ser um problema perante os clientes. Eles nem esperaram acontecer, eles já anteciparam, né? E, enfim, então, mas o que essa dor, o que essa dificuldade eu consegui converter em uma outra coisa positiva? Hoje eu sou a proprietária de uma marca, que é a iCover, né? Então, por que eu fiz isso? Porque eu tinha muita dificuldade em achar uma vestimenta que fosse a cara da mulher brasileira, né? Então assim, que a gente conseguisse não só estar representando o Islã com a modéstia, mas que a gente pudesse estar usando as cores do nosso Brasil, e isso nos torna única. Então como a gente conseguir ser uma mulher muçulmana recatada, com os valores do Islã, porém ser livre, ter a liberdade de cor, de expressão, de identidade, e que a gente pode ser livre em fazer o que a gente quer e o que a gente desejar, que o céu é o limite e o Islã é o nosso limite, mas isso não nos impede de exercer qualquer profissão, em qualquer meio de trabalho, e que isso nos torna uma mulher muito mais forte. Você já sofreu algum preconceito? Sim. Muitos, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que as pessoas, elas acham que a gente não é brasileira ou que acontece alguma coisa, então tem várias histórias, né? Então, assim, uma mesmo que foi muito engraçada, eu tava até na feira e as pessoas, o cara veio falar comigo em mímica, assim, ó. E aí eu falei, moça, quer me falar o preço disso aqui? Ele falou, mas você é brasileira. Então as pessoas, o brasileiro, né, ele não conhece. Então eles assumem que a gente não é, então tem várias situações, né? Isso já aconteceu de eu estar andando na rua e me chamarem que eu era prima do Osama Bin Laden. Teve uma outra vez também que eu andei na rua, tava toda distraída, o cara fez bum, bum. Depois de um tempão eu falei, gente, eu acho que aquele cara tava fazendo barulho de bomba pra mim. Então assim, eu sou meio distraída, né? Então eu nem me dei conta, mas aqui no Brasil as pessoas acham legal, é brincadeirinha, e que não é legal, né? Mas acontece. Então eu acho assim que também quando você aceita essa empreitada na sua vida, muitos desafios irão aparecer, né? E o que a gente faz com esse tipo de coisa? Como que a gente torna isso, né? Então, e saber lidar com essas pessoas, porque isso vai acontecer, isso não vai parar. Vai ter brincadeirinha e a gente vai além, né? E acho que é como a gente conseguir transformar esse momento em uma oportunidade de dawa, né? As pessoas vivem perguntando para mim assim, você não tá com calor? Óbvio que eu tô, né? A gente, eu até falo, quando você sai do banho, às vezes você não tá pelada, tá morrendo de calor, então não é o
lenço que vai me deixar com calor. Eu sou um ser humano, né? Então, e o que eu falo, quando a gente faz com coração, óbvio, escolhendo as vestimentas, as cores, os tecidos, isso muda, né? Então, como é importante o conhecimento em tudo, né? Em tudo que a gente faz. Então, eu acho que é pegar esses momentos e conseguir transformar isso em coisas positivas e benéficas, né? Então tá bom, então eu quero só agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui e por hoje é isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.